da eletroafinidade, que a gente viu na aula passada, ionização, que a gente viu também, que é fundamental na tabela periódica. Você tem mais informação naquele PowerPoint, que eu nem sei se eu já passei para vocês, acho que eu não passei não, mas no final dessa aula eu passo, tá? Vamos fazer alguns exercícios, que agora é mais fácil para a gente resolver exercício também, flui mais rápido, e exercícios pertinentes às aulas anteriores. Vamos só dar uma repassada aqui nas aulas, em função da apostila, que na verdade eu usei aquele PowerPoint para a gente falar um pouco, de uma forma geral, sobre tabela periódica, sobre o breve histórico aí da tabela periódica, como é que nós entendemos essas questões pertinentes à tabela periódica. E aqui, ó, eu acho que está projetando para vocês aí, né? Tabela periódica, histórico, classificação, etc. Tal. Na aula 6, a gente viu isso já em sala. A gente viu aqui como é que os primeiros que propuseram as teorias acerca da tabela periódica, onde foi que eles erraram, basicamente. Eles erraram porque tanto o Dobereiner quanto o Champotois, todos eles propunham aqui formas distintas para a tabela periódica em função do número crescente da massa, né? Da massa atômica. Então, nisso eles erraram, embora a massa atômica, muitas das vezes, elas apresentam aquela condição de número crescente, mas nós vimos que em alguns casos, que eu mostrei para vocês, há uma falha. O número atômico aumenta e a massa atômica não aumenta na mesma proporção, ou mesmo ela até diminui, em alguns casos, com o aumento do número atômico. Portanto, massa atômica, ou número de massa de alguns elementos, ela é considerada uma propriedade aperiódica na tabela periódica. Aqui nós temos, então, aquela lei de Needham, né, que é a cada 8 no oitavo, que ele utilizou-se aqui das notas musicais, etc. Tal. Segundo o conceito dele, havia uma repetição nas características, a partir, né, de cada 8 você tinha uma repetição, mas nós sabemos que isso aqui foi questionado, porque não tinha muito, ele viajou aqui, vamos dizer assim, né? Ele viajou aqui com relação a essa questão das oitavas dele aí, tá? Que fazer uma comparação com Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, etc. Tal. Ele viajou e viajou muito. Aí o que se aproxima mais da tabela periódica que nós temos atualmente, embora ele manteve o mesmo erro, mas qual foi o erro que ele manteve? Espera aí que eu esqueci de pôr para gravar, eu acho. Qual foi o erro que ele... Não, está gravando. Qual foi o erro que ele manteve, Zé? O erro foi muito simples, a manutenção do erro dele. Qual foi? Ele manteve a questão da massa atômica, que foi o Mendeleev. Aí você falaria assim, mas não tinha como ele não manter esse erro. Realmente não tinha, porque aquilo que eu disse para vocês na aula, ele não sabia nada sobre número atômico ainda, né? Então, esse número atômico ele foi difundido mesmo com relação ao número de prótons, cargas positivas, a partir da descoberta dos elétrons, experimentos de Rutherford. Então, não tinha como ele saber mesmo. Então, o melhor parâmetro que eles tinham aqui para observar, e mesmo assim, no posicionamento de muitos aqui, eles acertaram, como você pega aqui Mendeleev, tá? Mesmo assim, acertaram em muitas coisas. Então, já consideravam o hidrogênio, por exemplo, como elemento isolado na tabela periódica, por causa do seu caráter anfótero, né? Mas você veja, os cabeças aqui, ó, dos elementos representativos da tabela, o lítio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e flúor, bateu. Aqui eles não consideraram ainda os gases nobres, mas bateu com aquilo que se conhecia, tá? Então, esse cara, o Dmitry Mendeleev, ele foi o precursor da primeira tabela periódica que, pelo menos, logrou muito êxito na comunidade científica na época. Depois, esse cara aqui deu checkmate, né? O Moseley. Ele, sim, ele estabelece a tabela periódica atual. Por quê? Porque ele consegue enxergar que, na verdade, o que é periódico em relação à comparação que se faz entre os períodos na horizontal da tabela periódica são os números atômicos, e não a massa atômica. Então, a massa atômica ela é aperiódica, enquanto que o número atômico
é uma característica periódica. Então, ele deu checkmate, e aqui nós temos a nossa tabela periódica atual. Então, mais uma vez, lembrando vocês, quando nós falamos em elementos representativos da tabela periódica, nós estamos nos referindo, tá, a todos os elementos que terminam no subnível S e no subnível P, na sua camada de valência. Esses são os elementos representativos. Elementos de transição externa. São todos os elementos aqui do meio da tabela periódica que terminam, tá? No subnível D de dado, tá? E elementos de transição interna são essas duas séries que nós temos aqui, ó, no sexto e no sétimo período, respectivamente, da tabela periódica, que nós chamamos de lantanídeos e actinídeos. Então, esses elementos aqui, todos eles, quer sejam elementos naturais, quer sejam elementos artificiais, como esse que tem a letrinha aqui branca, esses elementos, todos eles terminam no subnível F, razão pela qual eles são conhecidos como elementos de transição interna, tá? Bem simples e bem fácil. Bom, Zé, então aqui... Oi, pode falar. Deixa eu te perguntar, ontem no simulado tinha um tanto de questão de tabela periódica e tava falando de um negócio de raio iônico, tamanho do raio, não sei o que de raio, tamanho de raio. O que é isso? Nunca ouvi falar disso. É a última aula de quinta, Sofia. Ainda eu coloquei para vocês aqui, ó, essa questão da proporção do raio. E viu só? É até que eu estava perguntando para vocês, eu acho que eu não compartilhei com vocês. Deixa eu ver se eu compartilhei aqui. Eu acho que eu não compartilhei, não. Pois eu tenho que... Vocês precisam urgente disso aqui, ó. É uma questão impossível. Isso não cai sempre, cai porque... Cai, Sofia, cai. É impossível, Júlio. O raio, ele depende da eletronegatividade. Por exemplo, até eu falei muito isso na quinta-feira passada. Quanto maior a eletronegatividade, mais compactas são as camadas da eletrosfera. Se mais compactas são as camadas da eletrosfera, o que vai acontecer? Zé, se as camadas da eletrosfera são mais compactas, o que acontece com elas? Elas estão mais próximas. Se elas estão mais próximas, quanto mais eletronegativo, como o flúor, por exemplo, tá? Se as camadas estão mais compactas, menor é o raio iônico. Aí, se eu pego um elemento do outro canto da tabela periódica, do grupo 1A, por exemplo, vou lá embaixo no grupo 1 e pego, por exemplo, o frâncio, o que acontece com o frâncio? O frâncio é o inverso. Você tem lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. É o elemento mais eletropositivo da tabela periódica. Nossa, Zé, é o elemento mais eletropositivo da tabela periódica? Sim, é o elemento mais eletropositivo. O que vai acontecer com ele? Então, nesse elemento, por exemplo, mais eletropositivo, o que acontece com as camadas? Se ele tem menor eletronegatividade, tem maior eletropositividade, ou seja, ele tem mais característica de perder elétron do que o flúor, que tem mais característica de ganhar elétron. Então, ó, em volta dele, o que acontece em volta da eletrosfera dele? As camadas estão mais distantes. Então, quanto mais eletropositivo é um elemento, maior é o seu raio atômico. Então, só para reforçar essa questão aí do raio, olha só aqui, ó. Essa questão aqui que é fundamental para vocês, ó. Eu passei para vocês isso aqui, ó. Quer ver só? Deixa eu entrar aqui. Vou entrar na tabela aqui, ó. Isso aqui é fundamental para vocês. Olha só. Aqui, ó, nós vimos o tamanho dos átomos, ó. Semana passada foi isso, inclusive. Então, aqui, ó, até que eu coloquei para vocês quais são as propriedades periódicas e aperiódicas. Aí eu coloquei aqui, ó, o raio atômico, a primeira propriedade, porque realmente cai, essas pegadinhas assim cai e causa, às vezes, estranheza, tá? Mas é uma condição muito simples de você detectar o tamanho. Como é que eu sei aqui, ó, o tamanho dos átomos em função do raio atômico? Então, até falei na oportunidade, deixa eu dar uma aumentada aqui
dar um zoomzinho aqui para melhorar essa imagem para vocês aí. Ver se aumenta. Não aumenta. Não sei por que não está aumentando. Bom, enfim. O que você vai ter aqui, ó? Você vai ter o seguinte, ó. Quando você pega um grupo que os elementos apresentam a mesma característica na tabela periódica, Zé, o que eu tenho aqui quando eu tenho um grupo... Ô Zé, não é nessa lupa aí do lado? Aqui, ó, achei. Melhorou aí, né? Aí, mais fácil. É do lado. Aqui, ó. Achei aqui, ó. É que eu sou burro, porque embaixo aqui também tem uma lupinha. Vou aumentar mais um pouco. Aí. Olha só um detalhe aqui, ó. Eu pego aqui o grupo 1A. Quando eu tenho elementos do mesmo grupo, eles são todos aqui metais, tá? Metais alcalinos. O que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter o seguinte, quanto maior o número atômico dele, maior é o número de camadas que eu tenho aqui na eletrosfera, ó. Nossa, Zé, maior é o número de camadas que eu tenho na eletrosfera? É, quando ele está no mesmo grupo, tá? Ah, Zé, então se eu vou aumentando o número de camadas na eletrosfera, então eu tenho Z3, eu tenho só 2 camadas. Aí eu vou aumentando para 11, o número atômico, para 19. Automaticamente, ó, se eu tenho os elementos do mesmo grupo, tá? Quanto maior é o período que eu estou trabalhando, quanto mais baixo eu estou na tabela, eu vou ter um raio atômico maior. Nossa, Zé, aí aumenta o raio. Aumento. Então, você aumenta o número atômico no período, automaticamente você aumenta o raio atômico do átomo, tá? Aí, ó, outra situação, aliás, no grupo, né? Você aumenta o número atômico no grupo, você aumenta o raio atômico do átomo. Agora, e no período, Zé? O que acontece no período? Olha só o período. Eu peguei aqui, ó, o grupo 1, grupo 2, tá? Aqui eu peguei o grupo 13, 14, 15, 16 e 17. Em outras palavras, eu tenho aqui 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Bom, como é que eu vou saber aqui o tamanho do raio desses elementos agora no período e não no grupo? Aí vocês concordam comigo que quando eu estou no período, o que está acontecendo aqui? No período, eu tenho átomos que você tem uma sequência de número atômico. Então, aqui o número atômico do lítio é 3, do berílio é 4, do boro é 5, o carbono é 6, 7, 8, 9, do flúor. Tá, eu tenho a sequência crescente de número atômico, mas só que o que acontece? Acontece que eu tenho características diferentes, tá, a partir de cada elemento que compõe um período. Ao contrário do grupo, que eu tenho características similares, que todos desse grupo aqui são metais e todos do grupo 2 são metais alcalinos terrosos. Então, olha só. O que vai acontecer aqui, então, Zé? Então, nesse caso aqui, eu aumentando no grupo 1, eu aumentando o valor do número atômico, eu aumento o raio atômico. Do grupo 2, eu aumentando o número dos indivíduos que compõem o número atômico dos indivíduos que compõem o grupo 2, eu aumento o raio. Do boro, idem, do carbono, e assim vai. Agora, quando eu considero o raio, tá, da esquerda para a direita, aí eu tenho aqui um detalhe bastante interessante e significativo. O que está acontecendo aqui? Ó? O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, sempre você vai ter em mente o elemento mais eletronegativo, as camadas da eletrosfera estão mais próximas. Eu tenho mais energia para eu capturar os elétrons livres ou os elétrons disponíveis dos compostos que estão próximos a mim. Então, aqui eu tenho 3 elétrons de alta eletronegatividade, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Até falei na aula passada que aqui nós temos o cloro embaixo, que hoje ele é considerado, e até mostrei na própria tabela de vocês, ele é mais eletronegativo, na verdade, que o nitrogênio. Aí vai ter que fazer, que não foi feito ainda, uma mudança naquela regrinha do von Klebrisky pH, tá? Para átomos mais eletronegativos. Então, olha só, no período, o que acontece no período com relação ao raio atômico? Quanto maior, ó, o número atômico no período, menor é o meu raio atômico. Tá?
Ah, Zé, então, aqui no período, quanto maior o meu número atômico, menor é o tamanho do raio? Menor. Porque quando eu caminho da esquerda para a direita, eu estou me aproximando dos ametais. E os ametais, por característica, eles são mais eletronegativos, porque a tendência é ganhar elétrons. Enquanto que os metais, a tendência é perder elétrons, tá? Então, aqui você tem uma redução. Você bateu o olho na tabela periódica, quando você está caminhando no período, no sentido da esquerda para a direita, você não precisa saber nada sobre aquilo. Você bateu o olho no elemento, eu posso falar para você que o raio do nitrogênio é menor do que o do carbono, olhando para a tabela periódica, tá? Eu posso dizer que o do flúor é muito menor do que o do lítio. E posso dizer que na extremidade aqui, ó, do lítio, lá embaixo, aqui, lá no último elemento do grupo 1, que eu tenho o frâncio, eu posso dizer que ele é maior de todos, porque ele tem mais eletropositividade, portanto, ele tem menor eletronegatividade. Então, as distâncias entre as camadas são maiores. Então, nesse caso, o raio atômico dele vai ser um elemento com raio atômico muito grande na tabela periódica. E aqui, ó, até isso aqui é fundamental, ó, que a gente falou para vocês, ó, nesse esqueminha aqui, ó, tamanho dos átomos, tá vendo? Ó, eles aumentam à medida que eu vou aumentando aqui no período, e aumenta nesse sentido da seta aqui, ó, tá? Aumenta nesse sentido que eu vou descendo nos grupos, e aumenta nesse sentido aqui que eu vou diminuindo a eletronegatividade no período, eu vou aumentando o meu raio, ou nesse sentido eu vou diminuindo o meu raio, tá? E ainda nós mencionamos essa questão aqui, ó, que é a comparação do raio, ó, quando você tem um cátion, tá? E quando você tem um ânion. O que é maior, o que é menor? Aí fica fácil, porque nós sabemos que quando a gente fala de cátion, nós estamos falando de elementos que perdem elétron. Então, se ele perde elétron, automaticamente a tendência do íon positivo, que é o cátion, ficar sempre menor do que o átomo neutro de sódio, que é o átomo original. Então, Zé, falou de um cátion, eu sei que, como ele perdeu o elétron, ele é menor do que o meu átomo original. Simples assim. Ah, da mesma forma, ó, falou do ânion, o que eu vou ter aqui do ânion? O ânion, ele não ganha elétron? Se ele está ganhando elétron, a tendência é ele ficar com uma eletrosfera com o maior número de elétrons. Se a eletrosfera ela tem maior número de elétrons, o tamanho do ânion ele é maior do que o meu átomo original. Tá? Simples assim, tranquilo. Então, era só... Aqui ele até compara, ó, ele compara aqui partículas que nós chamamos de isoeletrônicas, né? Não tem nada a ver aqui com a questão do raio aqui, ele só está te mostrando que o fluoreto, o neônio e o sódio, o número atômico dele é 11, ele perdeu 1, ficou com 10 elétrons. O neônio, o número atômico dele é 10, ele já tem 10 elétrons. E o fluoreto, o número atômico dele é 9, para ele ficar F-1, porque ele ganhou 1, ele tem 10 elétrons. Então, nesse caso aqui, tanto o fluoreto, quanto o neônio, quanto o sódio, todos eles têm 10 elétrons, então são isoeletrônicos, tá? E aqui, ó, você tem a questão da afinidade eletrônica, que a gente falou para vocês, que tem a ver com a eletronegatividade. Sempre quando você olha para a tabela periódica, posiciona o flúor nesse local, tá? E aqui você tem o frâncio, ó. Então, a tendência é sempre você aumentar a afinidade quando você se aproxima do flúor. Nós vimos essa questão, nós vimos a questão da afinidade eletrônica, no caso aqui de alguns ânions, que são fundamentais, até falei para vocês, porque essa matéria não tem na apostila do SAS, e normalmente cai em vestibular. Aqui nós temos, então, a afinidade eletrônica da aproximação, mas essa aula também está gravada, vocês têm aí no site. E aqui nós temos uma aula muito importante, que eu comentei com vocês também, na semana passada, que acho que a última aula nossa, estava com pouquíssimos alunos, nós tínhamos 10 alunos, coisa assim, tá? Então, olha só, que é a questão da energia de ionização. A energia de ionização, ela aumenta da esquerda para a direita e de cima para baixo, exatamente porque aqui nós temos o elemento mais eletronegativo também, que é o flúor. Então, tudo está muito condicionado ao flúor. E nós vimos que quando eu estabeleço aqui, ó, as retiradas
dos elementos, como, por exemplo, no caso do lítio, à medida que eu vou retirando os prótons dele, eu vou aumentando aqui a minha energia em eletrovolts. Então, a primeira energia de ionização sempre é menor do que as demais. Por quê? Porque quanto mais próximo o elétron ele estiver do núcleo do átomo, mais difícil é a retirada. Aqui eu consegui tirar um elétron, aí em laboratório eu consegui tirar mais um elétron, e ficou lítio mais 2, eu provoquei isso em laboratório, mas olha só o tanto que aumenta a energia aqui, ó, para retirar. Até eu retirar os 3 elétrons que o lítio tem. Mas à medida que eu vou retirando mais elétron, eu estou mais próximo do núcleo. E o elétron mais próximo do núcleo, ele tem uma energia de ionização maior, então é mais difícil para eu retirar. Aí se a gente colocou isso aqui para vocês, ó, que a primeira energia de ionização sempre é menor do que a segunda, que é sempre menor do que a terceira. E outros detalhes que nós colocamos aqui, analisando do outro lado, se eu tenho eletronegatividade, que eu vou falar daqui a pouco, eu tenho também a eletropositividade. Então, aqui eu tenho o frâncio nessa posição, e aqui eu tenho um elemento com maior capacidade de perder elétrons na tabela periódica. Se aqui eu tenho um elemento com maior capacidade de ganhar elétrons, aqui eu tenho um elemento com maior capacidade de perder elétrons, o mais eletropositivo na tabela periódica. Portanto, a eletropositividade, ela segue, tá? Essa pontinha. E aqui, ó, a eletronegatividade. Então, aqui eu tenho o flúor. Nossa, Zé, então aqui aumenta, e aumenta de cima para baixo, em direção ao flúor. Sim. E aqui você tem, ó, por que ele é o mais eletronegativo. Aí eu falei para vocês aí de futuras pegadinhas, né? Olha o valor do flúor, 3,98. Agora, olha o valor do frâncio, 0,7. Se ele é o menos eletronegativo, ele é o mais eletropositivo, tá? E aqui você tem praticamente 4, que a gente arredonda, o flúor com essa eletronegatividade. Essa tabela do SAS aqui, ela é legal, porque ela já traz aqui o valor referencial atualizado, que é um problema já, ó. O cloro hoje, eu comentei na quinta, ele é mais eletronegativo do que o nitrogênio. Então, a questão do FONCLIBRIS, que na verdade hoje seria FOCLN, depois. Mas ainda assim, na maioria dos exercícios, tá? Depois que a gente vai ver com relação às forças intermoleculares, ligação de hidrogênio, de polo permanente e de polo induzido, na maioria dos exercícios que envolvem essa matéria aqui, eles estão mantendo ainda o FON, tá? Mas a tendência é muito em breve começar a aparecerem já os exercícios novos que posicionam o cloro na frente do nitrogênio. Então, você analisa aqui os 4 elementos mais eletronegativos, estão aqui, ó. Depois você tem outros, ó, como o bromo, por exemplo, tem uma eletronegatividade bastante significativa, 2,96. E à medida que você caminha, ó, nesse sentido, você vai diminuindo a eletronegatividade e você vai aumentando o raio atômico, tá? Sempre assim. Quando você caminha da direita para a esquerda no período, você diminui a eletronegatividade e aumenta o raio. Quando você caminha de cima para baixo, tá? No grupo ou na família, você continua diminuindo a eletronegatividade e você continua aumentando o raio, tá? Então, isso é o fundamental para saber. E aqui ainda, ó, nós falamos de algumas propriedades aperiódicas, que é aquela propriedade que, a princípio, serviu como base o pessoal discutir com relação à elaboração da tabela periódica. Eles usavam um número crescente de massa atômica. Mas nós vimos que, em alguns casos, como o telúrio, por exemplo, e o iodo, tá, embora o número atômico deles aumente no período, mas nós vimos que a massa atômica deles diminui. Então, ela não pode ser sempre considerada um parâmetro que vai aumentando apenas. Não, tem casos que ocorre diminuição dessa massa atômica com aumento do número atômico. Então, a gente não pode chamar essa propriedade periódica, ela é aperiódica, tá? E aqui nós vimos a questão também de uma outra propriedade, que é o calor específico. Ele varia de forma muito desequilibrada, tá? Em relação ao número atômico. O conceito de calor específico vocês conhecem bem da física. É a quantidade de caloria necessária
para eu aquecer 1 grama de uma determinada substância em 1 grau Celsius. Então, para eu aquecer em 1 grau Celsius 1 grama de uma determinada substância, eu tenho o que nós chamamos de calor específico. O calor específico, como o nome diz, ele é específico para cada substância. Então, eu pego uma substância pura composta, como, por exemplo, a água. Qual que é o calor específico da água, Zé? 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? Então, ela tem alto calor específico. O que, que isso significa? Que ela retém calor rapidamente, tá? Mantém esse calor e perde calor lentamente. Então, aqui você tem a questão do calor específico. Agora, você tem algumas propriedades de natureza física, por exemplo, que envolve a densidade. Até eu lembro que a Lara perguntou na aula passada. A Lara falou assim, mas eu tenho que guardar tudo isso? Eu falei, não, então, é importante você guardar pelo menos a posição das setas. Né? Porque, por exemplo, no caso da densidade, é um detalhe legal. Ó, ela aumenta nos grupos ou famílias e, com relação à questão, tá, dos períodos, ela aumenta da periferia para o centro da tabela, tanto dos dois lados, ó, da periferia para o centro da tabela, ela aumenta. Então, você tem uma peridiosidade aqui, tá? Então, você tem um aumento contínuo. Aí nós temos a questão do volume atômico também, que às vezes cai. Só que esse volume atômico, a gente vai ver muito exercício também dele, calculando lá os referenciais da estequiometria. Lembrando que densidade é a massa sobre o volume atômico, tá? Então, massa sobre o volume que você já conhece. Como é que eu tenho volume? É o inverso da densidade. Eu tenho uma razão inversamente proporcional, né, Zé? Isso. Então, no caso da densidade e do volume, qual que é a diferença? O volume, ele aumenta nos grupos, à medida que eu estou indo de cima para baixo, e aqui, ó, do centro da tabela para a periferia, é o inverso, ó. Como é uma razão inversamente proporcional, ele aumenta nessa posição para a região periférica da tabela periódica. E aqui ainda você tem as condições aqui de ponto de fusão, tá? Ponto de ebulição, a partir aqui dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Os demais aqui, ó, você tem um crescimento no sentido ascendente da família, e só aqui que você tem um decréscimo no sentido, tá, descendente. Mas isso aqui já não é tão importante para saber. Então, foi isso que nós vimos, na verdade. Então, nós enxergamos todo o contexto da tabela periódica, tá? Essa questão do raio, essa questão, foi tudo visto. Questão da energia de ionização, porque a gente sabe que em simulados ou em vestibulares, né, etc. tal, eles tendem a pedir esse tipo de matéria mesmo, tá? Não tem como a gente fugir desse tipo de matéria que cai mesmo. Eu vou colocar esse resumo aqui para vocês, da tabela periódica aqui já, que eu nem sei se eu tinha colocado antes, acho que eu não coloquei, mas eu já vou colocar tabela periódica, aula tabela periódica, acho que é essa aqui mesmo. Aqui, ó. Vou colocar aí no grupo de vocês, ó. Que aí você tem um resumo, e esse resumo está além do material aqui que está na apostila do SAS, inclusive, tá? Então, aí, ó, continuando, vamos sair dela agora, vamos voltar lá no material do SAS, para a gente fazer alguns exercícios em função das aulas propostas. Deixa eu ver se isso... Não, já entrei no caderno 3 aqui, entrei em outra aula, peraí. Um guia... Mas que saco isso.
Então, vamos lá. Aqui, ó, voltando aqui nós estávamos falando, modelos, etc, tal, da tabela. Aí ele traz aqui a tabela. Aí nós vimos como é que nós estabelecemos esses elementos aqui. O que você tem que saber aqui com relação a essa questão das famílias? Eu falei dessas famílias para vocês. Agora, isso aqui você tem que saber, não saber o número de elementos. Que eu acho que tem hora que ele dá umas viajadas aqui, mas tudo bem. Você tem que saber dividir aqui desses elementos aqui, ó, quem são elementos representativos, tá? Quem são elementos de transição, quem são elementos de transição interna. Isso aqui você tem que saber. Então, qual que é a melhor forma de você saber? Ó, terminou aqui no S, ou terminou aqui também no S, ó, a camada L, tá? SP, ou todos que terminar aqui no subnível P, SP são os elementos representativos. E normalmente ele vai te dar, na verdade, aqui, ó, ele vai te dar qual é a terminação da família para você fazer a classificação. Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6 e 7A. Grupo 1 e 2 termina no subnível S. 3, 4, 5, 6, 7A na tabela, termina no subnível P. Zé, é metal e ametal. São elementos representativos. Não posso esquecer? Não. Meinho da tabela, todos ali terminam em subnível D. Terminou em subnível D, não interessa. Olhei uma configuração no vestibular, me deu uma configuração gigante. Eu sei que aquilo ali é um metal de transição externa. Tá? O Zé, terminou em subnível F. Não interessa. Bati o olho, olhei lá, posso afirmar. Ou ele é da série dos lantanídeos, ou da série dos actinídeos. Então, eles estão no 6º ou 7º período, eles são elementos, então, de transição interna, que são aquelas duas faixinhas que aparecem logo abaixo da tabela periódica, né? Que é aquela extensão. Então, dá para eu classificar aqui. É a melhor forma. Aqui ele vai falar de cada um, vai falar de cada família, os metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, aí ele vem, aqui ele vai falar bonitinho, ó, tá vendo? Eu só resumi para vocês de uma forma bem explícita. Aqui ele vai falar que da família 3 a 12, você tem os elementos de transição. Aí o que acontece? Transição externa termina no subnível D, transição interna, lantanídeos e actinídeos, terminam no subnível F. Isso você tem que saber, sem choro e sem vela. E é fácil guardar, não tem nada de anormal. Aí depois ele vem lá para o grupo do carbono, aliás, grupo do boro primeiro, boro, alumínio, galho, índico, talho, tá? Você tem os elementos aqui interessantes, né? Que a partir do alumínio aqui, ele tem característica metálica. O único que tem característica aqui meio dúbia é o boro. Mas esses elementos aqui, todos eles, ó, terminam no subnível P. Terminam S2P1. Então, todos eles são elementos representativos. Zé, vou na família 14, que é a família do carbono. Todos eles terminam em S2P2. Tem 4, né? Tem 4 elétrons na camada de valência. Então, são elementos também, o que, Zé? Representativos, terminou em P, não tem erro, tá? Fui aqui para a família, aqui, carbono, silício, germânio, antimônio, chumbo. E aqui tem um elemento novo lá, o FL lá, que foi recentemente descoberto. E aqui, Zé, eu tenho nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto, tá? E aqui você tem um elemento novo também, que foi recentemente descoberto. Então, como é que eles terminam? S2 e P3. Então todos eles têm 5 elétrons na camada de valência, né? Então, por isso que o nitrogênio, ele pode ganhar 3, que é a próxima aula que a gente vai falar agora sobre ligação eletrovalente e ligação covalente, no livro 3. Até aquele dia a Sofia perguntou, é a próxima aula nossa, tá? Na química aqui, a gente vai entrar nesses tipos de ligação. A gente vai ver o que é uma ligação eletrovalente, uma ligação covalente, uma ligação metálica. Zé, então a gente vai estudar isso? Vai estudar tudo isso.
Grupo 16 é a família que tem preferência em formar sais ou óxidos com o cobre, por isso que eles são chamados de calcogênios. Ou seja, eles têm 6 elétrons na camada de valência e terminam também, ó, no subnível P. São elementos representativos. Então, aqui você tem, ó, S2P4. Nossa, que legal. Então, aqui eu tenho subnível P. Tenho subnível P, tranquilo. Tá? Então, eles têm a tendência... Aqui você tem oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. Eles têm a tendência de ganhar 2 elétrons. Tá? Que legal, Zé. Família dos halogênios. Nessa família dos halogênios, você tem um detalhe legal. Qual que é o detalhe legal? O detalhe legal é que eles têm a tendência de formar halos. O que é halos, Zé? No grego, a palavra halos, ela significa sal. Ah, sal. Então, lembrei, Zé, lembrei das arqueias halófitas. São as arqueias que vivem em ambiente altamente salino, né? Então, que não são bactérias, são são procarióticos, tá? Extremamente simples, como as bactérias, são elementos bastante diferentes das bactérias, são as arqueias. Então, aqui, grupo 17 termina como, ó, S2P5, continua no P, elemento representativo. Tem 7 elétrons na camada de valência, tendência a ganhar um elétron, formar um ânion menos 1. Todos eles, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Todos, tá? E os gases nobres? Para não falar para vocês que todos os gases nobres, eles não têm capacidade de formar compostos químicos, a química ela vai evoluindo, e essa química, muitas vezes, através do laboratório, você consegue fazer algumas testagens, uns negócios muito doidos. E não tem muito tempo, é bem verdade que eles têm a capacidade, se eu pegar aqui, ó, o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, oganésio, tá? Se eu pegar todos eles aqui, eles têm uma característica, exceto o hélio, que fica estável com 2 elétrons na camada de valência, um S2, os demais, todos eles ficam estáveis com 8 elétrons. Então, os gases nobres, eles são meio que mauricinhos da química, né? Eles não se misturam, tá? Ou seja, eles têm a capacidade de viver isoladamente num ambiente sem se misturar. Nossa, que legal. Esses são os gases nobres? Sim, são os gases nobres. Agora, um detalhe. Hoje, nós sabemos, nesse material que eu mandei para vocês aí, se você pegar o xenômio aí, naquela tabela de elétron, aliás, na própria tabela do objetivo aí, você vai achar, se você pegar o xenômio, os outros tudo tem um tracinho quando fala de eletronegatividade. Por quê? O que significa esse tracinho? Esse tracinho significa que ele está satisfeito, que ele não apresenta uma eletronegatividade desejável, porque ele vive isoladamente como um gás. Agora, o xenônio, ele tem uma certa eletronegatividade. Por isso que foi descoberto, tá? Isso em pesquisas mais recentes, que o xenômio, ele podia estabelecer ligações, por exemplo, com o oxigênio, que é mais eletronegativo do que ele. Por isso que, às vezes, você vê alguns compostos aí meio estranhos, né? XeO2, XeO4, que é o xenômio estabelecendo ligações. Por causa dessa pequena eletronegatividade em laboratório, eles conseguem, então, produzir um composto à base do xenômio. Ah, Zé, então isso é possível? Às vezes é possível, tá? Agora vamos dar uma olhadinha no que ele vai falar aqui para a gente. Ele vai dizer assim no primeiro exercício aí. Ele vai dizer assim, no processo de evolução da tabela periódica, os modelos de Mendeleev e Moseley foram as formulações mais bem-sucedidas para demonstrar a periodicidade das propriedades dos elementos químicos. Aí ele diz assim, nesse contexto, a diferença básica entre os modelos de Mendeleev e Moseley residem, respectivamente, na forma de organização dos seguintes parâmetros atômicos. Ele vai dizer assim, ó, massa atômica, no modelo de Mendeleev, ele compara as massas atômicas, tá?
Ah, compara elétron no modelo de Moseley? Não. Comparação, na verdade, no modelo de Moseley está relacionado com o número de prótons. Ah, por quê? Porque o número de prótons refere-se a um número atômico. Então, não é um número de elétrons, e sim o número de prótons que ele estabelece comparação. Massa atômica, está certo para Mendeleev. Nêutrons, não. Nêutrons foi descoberto em 1932 pelo James Chadwick. E, nesse caso aqui, ó, essa tabela foi proposta aí na segunda década do século XX, mais ou menos em 1911, 1912, que o Moseley propõe essa nova tabela. Não se conhecia ainda nada sobre o número de nêutrons. Elétrons, nada a ver. Na época de Mendeleev, nem sabia dessas cargas negativas, tanto que o primeiro modelo atômico depois, aliás, ele vivia debaixo, o Mendeleev, do modelo atômico do nosso amigo Dalton. Tá? Então, ele vivia debaixo do modelo atômico de Dalton, que o átomo era indestrutível e indivisível. Nêutrons, nada a ver, 1932 nêutrons. Número de prótons já está certo, número de prótons está relacionado com Moseley. Tá? Massa atômica, no caso de Mendeleev, e número de prótons, no caso de Moseley. Então, letra E aqui, que seria o correto, né? Seria o mais plausível direto aqui do que está pedindo. Aí você tem aqui uma afirmação, uma questão que envolve, de fato, no ano de 1986, em Chernobyl. Aqui vai a minha dica também. Quem não assistiu a série da HBO Chernobyl, assista, tá? Uma série fantástica, que eu nunca vi assim, uma série retratar de uma forma tão perfeita a realidade da época. Eu posso dizer bem, porque eu tinha 13 anos aqui em 1986, tá? Eu tinha 13 anos, então eu lembro muito bem desse ano. Eu lembro da tragédia que foi em Chernobyl, lembro na época, na noticiação da imprensa, etc., tal, da emissão da radiação, e lembro também das aulas. Eu estava no 1986, eu estava no 7º ano, antiga 6ª série. Tá? Lembro que as aulas, muitas foram voltadas nessa questão aqui, os professores mencionavam muito, que nós estávamos diante de uma tragédia sem proporções, tá? Na história. Mas só que foi muito abafado na época também, por causa da antiga União Soviética. De fato, o ano de 1986, em Chernobyl, ocorreu a explosão de uma usina, liberando cerca de 400 vezes mais contaminação que a bomba atômica de Hiroshima e matando mais de 4.000 pessoas. Chernobyl trabalhava com átomo de césio. Um ano depois, em Goiânia, houve um acidente com contaminação com césio 137. Foi em 87. Vocês lembram também isso aqui, vocês viram na história, eu presenciei a história se formando, né? Por isso que é bom às vezes ser velho. O pessoal foi catar lixo, achou lá uma cadeira de dentista. E antigamente, nas cadeiras de dentista, tinha radiografia, né, para tirar, né, material radioativo. O dentista ele já tirava radiografia específica de um dente da pessoa. Enfim, ele descobriu um material azul no meio da sucata, achou lindo aquilo, aquela luz azul. Ele contaminou um bairro inteiro na cidade de Goiânia. E até hoje, de certa forma, você tem algumas causas de mutação gênica desencadeada por essa questão do césio. O maior acidente nuclear do Brasil e o primeiro do mundo fora de uma usina nuclear. Até isso nós somos, né, prioritários. Nós conseguimos um acidente nuclear sem que seja de uma usina nuclear. O negócio não acredita, no Brasil tudo é possível. Aí diz assim, é correto afirmar que o elemento radioativo césio na tabela periódica é classificado como? Aí você pega a sua tabela periódica, você vai lá, grupo 1A, você tem o hidrogênio em cima, que está por fora ali, né, está na dele ali, ele tem duas características, tanto de ganhar quanto de perder. Depois, embaixo, já vem os metais alcalinos, lítio, sódio, rubídio, césio, se não me engano é o número atômico 55, e o frâncio. O césio está no grupo 1A da tabela periódica.
Ah, então tem como você errar isso? Não, porque na prova que você estiver fazendo vestibular, você tem a tabela periódica. Então, você vai detectar que ele está no grupo 1A, aí você tem que saber se ele está no grupo 1A, que ele é um metal alcalino, tá? Ou se ele é do 2, alcalino terroso, ou se ele é do 6, se ele é um calcogênio. Essa nomenclatura semimetal aqui não se usa mais, que era aquela linha que vinha aqui do boro, tá? Ia descendo nesse sentido, uma escadinha na tabela periódica. Essa linha aí tinha características de metal e ametal, por isso que o pessoal chamava de semimetal. Mas aí o PAC hoje, ela não estabelece mais essa condição. Aí o PAC enxerga hoje ou é metal ou não é metal. Tanto que a tabela de vocês, vocês têm aí as duas divisões, metais e ametais, tá? Actinoides aqui é a série dos actinídeos, e o não metal, que na verdade a gente fala ametal, essa expressão não existe na língua portuguesa, né? Na verdade é um não metal. Então você poderia marcar ali a letra A com a maior tranquilidade do mundo. E aqui, ó, ele vai dizer assim, aqui ele vai dizer assim, ó, de acordo com a tabela periódica a seguir, assinale a alternativa correta quanto à posição dos algarismos romanos que estão substituindo os símbolos dos elementos químicos. Tá? Vamos lá. O elemento químico representado por 2, cadê o 2? Está aqui, ó. É um gás nobre, né? É um elemento muito reativo? Não. Se ele é um gás nobre, acabei de falar, com exceção do xenônio, que você consegue uma certa eletronegatividade, você vai ver aqui que os gases nobres praticamente desconsidera-se a eletronegatividade dele, com exceção do xenônio. Então, ele não é nem um pouco reativo, porque a tendência é ele viver sozinho, isolado. Nossa, Zé, que legal. O elemento químico representado pelo número 7, ó, 7, possui o maior número atômico. Aí vai possuir maior número atômico, Zé? Ó, se aqui eu tenho número atômico tal, X, logo abaixo, começando aqui no período, ó, eu tenho X mais 1 como número atômico. X mais 2, X mais 3. Então, não tem nada a ver. Então, nesse período aqui, ó, se ele perguntasse assim, ó, o elemento químico 7, no quarto período da tabela periódica, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto. O 7 aqui, o elemento químico, que é um gás nobre, é o elemento químico que tem maior número atômico no quarto período? Verdadeiro. Seria verdadeiro. Mas ele não está falando isso. Ele está dizendo assim, ó, que o elemento químico representado por 7 possui o maior número atômico. Ele não definiu o maior número atômico do quê? É da tabela? É do período? É do grupo? Se ele falasse que era do grupo que ele é representado também, o 7 aqui, ó, ele tem maior número atômico que seus antecessores, mas menor número atômico do que os seus sucessores. Então tá errado. Aí vai dizer assim, ó, o elemento químico representado por 9 possui baixa reatividade. Vamos ver aqui, ó. O elemento químico representado por 9 está aqui, ó. Pois é. Se você, aí no caso, numa questão dessa, você pode consultar a tabela periódica, mas aqui eu tenho o 7, o césio, né? Então aqui eu tenho o hidrogênio, aqui eu tenho o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Então aqui você tem um composto extremamente reativo no que diz respeito à energia nuclear, tá? E um composto perigoso. Então, aqui está dizendo que o césio, que é o elemento 9 na tabela periódica, está dizendo que ele é um elemento que possui baixa reatividade? Não. Ele libera energia do núcleo do átomo, libera energia atômica, então alta, tá? Reatividade. Aí vai dizer assim, o elemento químico representado por 1, olha só, ele é um líquido na temperatura ambiente. Quem que é o 1? É o hidrogênio, tá? Na temperatura ambiente, o hidrogênio é um gás, né? Tanto que quando você abre, você tem hidrogênio líquido, etc. Tal. Ele é gás, não é líquido.
O elemento químico representado por 10 é classificado como metal de transição externa. Olhamos aqui, ó, está no meio da tabela periódica. Aí você bateu o olho nele aqui, Zé. Nossa, geralmente tabela periódica, você sabe que aqui, esse meinho aqui, termina, né, no subnível D. Você bateu o olho aqui, ó, subnível D. Então, todos que terminam no subnível D aqui, nesse meinho aqui, ó, eles são metais de transição externa. Ele falou externo ou interno? É, externa. Então, você vem aqui e marca, tá corretinho, tá bonitinho, tá? E não tem nada a mais a destacar. Aí vai dizer aqui, ó, um elemento químico representativo, cujos átomos possuem seu último elemento, seu último nível, a configuração eletrônica 4s2, 4p3. Então, aqui, ó, o último nível dele, ele tem 5 elétrons. Então, presta atenção. Se ele tem 5 elétrons, ele precisa, então, de 3 elétrons para atingir a configuração de um gás nobre, para atingir a regra do octeto. Então, eu posso afirmar para vocês aqui, ó, que ele é do 5º grupo, ou da 5ª família, ou do grupo 5A. Grupo 5A hoje, nós chamamos também de grupo 13 da tabela periódica. Então, você pode chamar de 5A, porque tem 5 elétrons na camada de valência, ou grupo 13. Aí ele está localizado na tabela periódica dos elementos nos seguintes grupo e período, tá? Respectivamente. Então, aqui, ó, o número quântico principal dele, que é o 4, ele representa a camada dele, que nós chamamos aqui de período. A camada. Ele representa o período que ele está implícito. Se ele está no 4S, 4P, terminou nisso aqui, terminou no número quântico 4, ele está na camada KLNN. N é o quarto período. Todos os elementos que estão, tá, no quarto período, eles terminam no 4, seja 4 alguma coisa. 4D, se for transição, 4F, tá? Se for... não, 4F não, é 5 e 6F, que terminam a série dos lantanídeos, né? 5, não, 5, 6 e 7º período, na verdade. Então, se for 4D, também é tudo aqui no quarto período. Bom, quarto período, grupo 5A ou grupo 13. Tanto faz. Aí pergunta assim, nos seguintes grupos. O grupo aqui dele é o grupo 5A, mas aqui ele está colocando já na tabela normal, então é grupo 13. Tá? 13, peraí, 5A. 13 do alumínio, né? Do alumínio. Esse aqui é o grupo do nitrogênio, aliás, 5A. Então, 13 é 3, 14 é do carbono, 15, é isso mesmo, deixa eu ver aqui. É assim, ó. 13 é esse, 14 é o do carbono, 13 é aqui, do boro do alumínio. Esse é 13. Aí vem aqui 14, 15, é grupo 15, que é do nitrogênio. Aí tem 5 elétrons na última camada, na verdade. 15, 16, 17, 18, que são os gases nobres. Então, na verdade, ele é do nitrogênio grupo 15. Grupo 13 é do boro. Tá? Aqui é o 3A, aqui é o 4A, aqui é o 5A ou grupo 15. 5A ou grupo 15. Então, 5A aqui. Então, daria aqui grupo 15 e ele está no quarto período. Para eu resolver isso aqui, Zé, tranquilo, porque você teria acesso à tabela periódica. Tá? Então, não tem como você não... não dá para você resolver tranquilamente por causa do acesso à tabela. Então, tranquilo. Bom, aí nós vamos entrar aqui, ó, que eu acabei de fazer um resumidinho, dar uma resumidinha, né?
Você tem as propriedades periódicas e aperiódicas dos elementos, que eu mandei o resumo para vocês. Então, está aqui, ó. E vai falar sobre o raio atômico, tá? O raio médio aqui, quando você compara dois átomos e você estabelece a medida aqui em picômetros, ele vai entrar aqui na mesma coisa que eu acabei de falar para vocês aqui, que tem naquele resuminho. Então, nas famílias aqui, você tem, ó, um aumento do raio, na medida que, na mesma família, eu aumento o número atômico. E nos períodos aqui, ó, eu tenho um aumento do raio, à medida que eu parto do elemento mais eletronegativo, os elementos mais eletropositivos, ou menos eletronegativos. Falamos também dessa comparação entre o raio de um átomo neutro e o raio do cátion. Sempre o cátion apresenta raio atômico menor do que o átomo neutro, porque o cátion é um íon que está perdendo elétron, tá? Falamos com relação ao ânion, se o ânion ele está ganhando elétron, a eletrosfera aumenta em relação ao átomo neutro, então sempre o raio atômico do ânion é maior do que o do átomo neutro. Falamos de algumas espécies aí, ó, que você tem aqui espécies que são isoeletrônicas. Nesse caso aqui, todas elas, foi que eu citei o exemplo também, tem 10 elétrons. Isso aqui é muito fácil. Eu pulei um aqui. Não está certo. Aqui ele dá outros exemplos. Eu dei o exemplo do lítio aí para vocês, mas eu falei sobre essa questão também no resumo, sobre a energia de ionização, sobre o potencial dessa energia de ionização. Então, nós vamos ver aqui de ordem crescente, ó. Se eu pego, por exemplo, o sódio, para eu tirar um elétron do sódio, lá no PowerPoint que eu enviei, eu dei o exemplo do lítio, para eu tirar um elétron do sódio, eu tenho que despender aqui, ó, uma concentração de energia de 496 kJ por mol. Agora, se eu quiser tirar 2 elétrons dele, olha como é que vai aumentando aqui na segunda energia de ionização, a proporção é quase 10 vezes mais, cerca de 9 vezes mais, né? Quase 10 vezes mais, 9,5 vezes mais do que a primeira energia para eu retirar um elétron. E na terceira, aumenta mais ainda. Por que, Zé? Porque quanto mais internamente eu vou entrando nas camadas, tá? de valência, as camadas mais internas, as camadas mais internas, aquilo que eu falei para você, eu estou me aproximando do núcleo do átomo. Então, naturalmente, existe uma atração ali mais forte, eu preciso de mais energia para eu remover, tá, esse átomo. Lembrando que quando nós falamos de energia de ionização, nós estamos falando aqui da capacidade de retirar elétrons de um cátion. Quando nós falamos de energia de afinidade eletrônica, nós estamos falando da capacidade de doar elétrons para um ânion. Então, duas coisas que a gente não pode esquecer quando a gente trabalha com essa questão da tabela periódica. Então, como nós vimos lá, a energia de ionização ela cresce no sentido da eletronegatividade, lembrando aqui do flúor, tá? E aqui você vai ter a questão da afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Então, aqui você está ganhando. Então, sempre quando a gente fala, ó, outra coisa também, eu não posso esquecer, que você não pode esquecer, tá? Aqui, ó, você retirou um elétron. Ah, então você aqui, ó, teve que gastar energia, né, Zé? Sim, eu gastei energia. E aqui, Zé, você liberou energia. Aqui, Zé, eu estou ganhando um elétron. Aí o valor da energia referente a você ganhar esse elétron significa que você está absorvendo. Então, aqui eu tenho uma reação que a gente chama de endergônica, tá? Ou seja, é uma reação
que os reagentes estão ganhando energia. E naquela outra lá, eu tenho uma reação que o produto está liberando energia. Então eu tenho uma reação exergônica, né? Está liberando exergônica. Aqui uma reação endergônica, porque o elétron ele está ganhando elétron, ele não está perdendo elétron. Então, na eletroafinidade, nós trabalhamos aqui basicamente com ânions. E a eletroafinidade, ela representa basicamente a eletronegatividade da tabela periódica. Ela aumenta, assim como você aumenta a eletroafinidade, tá? Ou eletronegatividade dos compostos que estão presentes aqui na tabela periódica, exceto a questão dos gases nobres, que eles ficam de fora dessa condição, apenas o xenômio que tem essa condição de você estabelecer aí uma eletroafinidade com ele. A eletronegatividade nós vimos também, sempre no sentido do flúor. E aqui, ó, aquela tabela que eu mostrei para vocês, ó, ela está aqui, ó. Aqui você vai ver o xenômio, ó. Aqui, ó, o gás nobre, ó. É o único dos gases nobres que ele apresenta uma determinada eletronegatividade, aliás, alta, se for considerar, tá? Então, se ele tem essa eletroafinidade, quando você compara ele aqui com o oxigênio, por exemplo, o oxigênio pode atraí-lo, ou seja, ele não é neutro. Ele pode, então, liberar elétrons para o oxigênio. Então, você tem uma capacidade aqui de atração. Nossa, Zé, então dá. Então dá para eu fazer um composto com xenômio, mesmo que ele seja um gás nobre. Então, aquele conceito antigo, a gente falava assim, nossa, gases nobres não formam outros compostos. Então, isso aí já caiu por terra, viu, pessoal? Isso não é bem assim, não. O xenômio, ele mostra que isso é possível. E aqui a questão do frâncio, né? Nós temos aqui o que a gente chama de eletropositividade, também conhecido como caráter metálico. Por que isso é importante? Isso aqui cai em vestibular. Porque você tem algumas situações, que a gente vai ver na próxima aula de química, que a gente chama de ligação metálica, onde eu vou ter uma nuvem de elétron que se forma a partir da presença de elementos metálicos que têm a capacidade apenas de perder elétrons. Então os metais, eles têm aquela característica de formar cátions, eles têm aquela característica de perder elétron. Quando eles, então, começam a perder incessantemente elétrons, o que vai acontecer com esses metais? Eles vão estabelecer ligações metálicas, ligações entre eles, a partir desse mar de elétrons formado entre eles. A gente vai entender, então, por que é importante essa eletropositividade quando se trata de ligações que a gente chama de ligações de caráter metálico, ou ligações metálicas, tá? E nós vamos ver outras coisas mais, ligação covalente, por exemplo. Quando eu tenho um A metal com outro A metal, isso cai também bastante. Por que eu tenho, então, uma ligação de compartilhamento? O que é uma ligação covalente normal? O que é uma ligação covalente que a gente chama de coordenada? Ou ligação covalente também chamada de dativo? O que representa isso? Nós vamos ver já na semana que vem, tá? Essas questões aí já no caderno 3. E aqui, como eu relembrei com vocês hoje, nós vimos aqui duas propriedades que são conhecidas como aperiódicas na tabela, que não respeitam uma periodicidade. Quem são essas propriedades? Tem a massa atômica, tá? Que a gente já viu, que foi um fator equivocado eles usarem, mas era o melhor que eles tinham na época, usarem a massa atômica para formar a tabela periódica, porque ela não respeita uma periodicidade. E nós vimos aqui o calor específico também, que também não respeita essa periodicidade, tá? Duas propriedades bem intensas e bem legais que nós temos aqui. Agora vamos dar uma olhadinha. Aqui ele te dá novamente uma tabela. Então você fala assim, é uma pergunta que a Sofia sempre gosta de fazer, né? Mas isso é importante? Eu não vou dizer para você assim que às vezes na sua prova vai cair uma tabelinha como você está vendo nesse exercício aqui, desse estilo aqui, ou dessa forma aqui,
Você está vendo uma tabelinha e será que vai cair assim na minha prova vestibular? Não quer dizer que não caia também. Pode ser que, uma circunstância ou outra, você se depare com a questão dessa natureza. Mas o que eu gostaria que você prestasse atenção, porque isso não é provável que caia. Só que tem um detalhe. O que você tem que saber? Aquilo que eu falei desde a primeira aula da semana passada. Você tem que saber ler e entender uma tabela periódica. Então tem que saber. Essa questão da eletroafinidade, essa questão da ionização, eletronegatividade, eletropositividade, isso é importante. Não tem como você escapar. Por quê? Você vai resolver um exercício de termoquímica, muitas vezes, a interpretação do exercício depende disso. Tá? Você vai resolver um exercício de eletroquímica lá na frente, sobre pilhas, a gente vai ver também, você vai ver que muitas vezes a interpretação depende de como que você analisa essa questão da tabela. Você tem que conhecer a tabela periódica. Você falou metais alcalinos terrosos. Você tem que ser calcogênio, halogênio, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Não tem jeito. Você tem que saber. Tá? E vocês ainda hoje você tem a facilidade de que o pessoal não pede mais a decoreba da tabela periódica. Aí na minha época, não. Na minha época, a gente tinha que saber tudo. Tá? Você tinha as estratégias para guardar, pelo menos elementos representativos, você tinha que saber a posição deles todos na tabela periódica. E saber cada grupo. Aí você guardava mais ou menos assim, né? Li, B, aí você vinha aqui, ó. Bic, Nof. Aí você colocava aqui depois, aqui, hélio neônio, aqui embaixo, tá? Então você tinha que montar a estratégia. Aí não tinha jeito. Então, na minha época, você tinha que saber decorar. Não era permitido o uso da tabela periódica em prova, tá? Mas vamos lá. A apresentação a seguir corresponde à parte superior da tabela periódica, na qual as letras correspondem aos verdadeiros símbolos dos elementos, tá? Aí ele vai falar para você aqui, tabela periódica, considere as seguintes afirmativas sobre os elementos hipotéticos ABC, representados na tabela periódica. Aí ele diz assim, ó, dentre os elementos hipotéticos, o elemento A é o de maior afinidade eletrônica, energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Ele é o de maior afinidade ou ele é de menor? Presta atenção. A afinidade eletrônica, ela cresce com eletronegatividade. E o lugar que ele está ocupando aqui, nessa suposta tabela periódica, tá? É o lugar aqui de quem? Está faltando o lugar do hidrogênio aqui, o lugar do hélio de cá, né? Nessa tabela periódica, mas tudo bem. Ó, essa suposta tabela aqui, ele está ocupando o lugar do frâncio. Se ele está ocupando o lugar do frâncio, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, esse elemento, ele tem a menor afinidade eletrônica. Por que ele tem a menor afinidade eletrônica? Porque ele é um elemento mais eletropositivo da tabela periódica. Exatamente o oposto do C, que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, que tecnicamente aqui ele estaria ocupando o lugar do flúor. Então, essa primeira afirmativa aqui, ó, ela estaria incorreta. Aí vai dizer assim, ó, dentre os elementos hipotéticos, pode-se afirmar que o elemento B, então aqui eu tenho Li-B, lítio, berílio, boro, carbono. Que eu tenho a família do carbono, tá? Aí vai dizer assim, dentre os elementos hipotéticos, pode-se afirmar que o elemento B tem maior eletropositividade, capacidade de o átomo perder elétrons originando cátion. Não, B é na família do carbono. É carbono, silício, germânio, tá? Então, o B, ele forma normalmente aqui ligação covalente. Ele não tem eletropositividade. Quem é mais eletropositivo é o A, que é o frâncio.
Portanto, aqui também está equivocado. Aí diz assim, ó. Ele vai dizer assim, dentre os elementos hipotéticos, pode-se afirmar que C é o mais eletronegativo. O C está no lugar do flúor ali, né? Então está aqui, ó. Está no lugar do flúor. Força de atração exercida sobre elétrons de uma ligação. Beleza. Esse aqui, o 3, está correto. Das afirmativas feitas, está ou estão corretas, correto ou corretas, apenas, só achei essa aqui, ó, a 3. Então, letra C de casa, tá? Que seria o correto aí, nesse caso aí, sem a menor dúvida, porque os erros dos outros aqui, eles não são erros pequenos, são erros, tá, bastante crassos. Aí, número 2, ele vai dizer assim, o efeito, que nós chamamos aqui de efeito fotoelétrico, então isso aqui tem relação aqui com a energia que nós chamamos de energia de ionização. O efeito fotoelétrico está presente no cotidiano, por exemplo, no mecanismo que permite o funcionamento das portas dos shoppings e nos sistemas de iluminação pública, por meio dos quais as lâmpadas acendem e apagam. Esse efeito acontece porque nas células fotoelétricas, os metais emitem elétrons quando são iluminados em determinadas condições. O potássio e o sódio são usados na produção de determinadas células fotoelétricas pela relativa facilidade de seus átomos emitirem elétrons quando ganham energia. O que acontece com os fogos de artifício, inclusive, né? Naquele salto quântico proposto por Niels Bohr, e que nós vemos que ele está correto quando você manda um fogo de artifício para o céu. Segundo a sua posição na tabela periódica, o uso desses metais está relacionado com efeito fotoelétrico, baixo valor do potencial de ionização dos átomos desses metais. O que ele está afirmando aqui, ó? Se ele tem baixo valor do potencial de ionização, é mais fácil você retirar, tá, elétrons dele. Se é mais fácil você retirar elétrons dele, então é mais fácil você trabalhar em sistemas fotovoltaicos e em sistemas fotoelétricos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se ele tem baixo valor, é mais fácil ele perder elétrons. Então, a energia de potencial de ionização dele aqui, ó, tem que ter um valor baixo. Porque se tiver um valor alto, é o que acontece com o flúor. É muito difícil você retirar elétron. Então, valor alto de afinidade eletrônica está relacionado com ametais. Valor alto de eletronegatividade está relacionado com ametais. Alto valor de potencial de ionização está relacionado com ametal e não com metais. Baixo valor de eletropositividade está relacionado com ametal e não com metal. O metal tem alto valor de eletropositividade. Então, a única alternativa plausível aqui seria a letra A, tá? Que seria a alternativa correta aí. Está dizendo que ele tem um baixo valor de potencial de ionização dos átomos que compreende esses metais. Aí, na questão 3... Ô Zé, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta antes de você fazer a número 3. Pois não. Tem uma questão aqui que eu estou fazendo. Por que o xenônio reage com o flúor? Porque, ao contrário dos demais gases nobres, ele apresenta uma determinada energia, tá? Que nós chamamos de eletronegatividade. A razão Não, é e por que é com o flúor? Por que é Porque com o flúor? Aí o flúor apresenta mais eletronegativo e atrai o xenônio. Aí ele consegue retirar elétrons do xenônio, que é menos eletronegativo do que ele.
Não precisa ser Tá, com então flúor, não. a justificativa é eletronegatividade. Isso. Qualquer elemento na tabela periódica que for mais eletronegativo do que ele, pode ser o flúor, pode ser o oxigênio, por exemplo, ele consegue formar ligação com o xenônio. Ele tem uma eletronegatividade maior, consegue atrair os elétrons desse gás nobre e consegue formar um composto. Tá? Entendi. Então, é a questão Obrigada, da Zé. eletronegatividade. Nada. Então, vamos lá. Aqui, ó, no exercício 3, ele vai dizer assim, ó, os metais formam o maior grupo de elementos químicos presentes na tabela periódica e apresentam algumas propriedades diferentes, entre elas o raio atômico. Aí vai dizer para você assim, ó, a ordem decrescente dos metais pertencentes ao terceiro grupo da tabela periódica em relação aos seus respectivos raios atômicos. Então, ele quer saber aqui a ordem decrescente. Ele quer saber aqui, tá? A ordem decrescente dos metais pertencentes ao terceiro período da tabela periódica. Aí você vai olhar lá no terceiro período da tabela periódica. Então, quem que você tem no terceiro período? Então, no terceiro período eu tenho lítio, depois eu tenho sódio. Eu tenho aqui berílio, depois eu tenho magnésio, tá? Eu tenho boro, depois eu tenho alumínio. Então, ele quer a ordem decrescente. Então, o que acontece? Aqui eu estou no grupo 1, que é o grupo do lítio, do sódio. Aqui eu estou no grupo 2, que é o grupo do berílio e grupo do magnésio. E aqui eu estou no grupo 13, ou grupo 3A, que é o grupo do boro e do alumínio. Então, na tabela periódica, à medida que eu caminho no sentido aqui, ó, em direção ao flúor, que é o elemento mais eletronegativo, eu vou diminuindo o meu raio atômico, tá? Então, ele quer no sentido decrescente do terceiro período, então seria, você olharia isso, óbvio, na tabela periódica, sódio, depois o magnésio, depois o alumínio. Então, exercício bem simples, você viria aqui, ó, letra B de bola. Fácil, tá? E aqui nós temos o exercício de número 4. Então, nesse exercício de número 4, ele vai te dar aqui uma situação bastante interessante. Ele diz assim, 2 ou mais íons, ou um átomo e um íon, que apresentam o mesmo número de elétrons, denominam-se espécies, que a gente viu, isoeletrônicas. Aí ele vai te dar aqui alguns exemplos. Aí vai dizer assim, comparando-se as espécies isoeletrônicas. Aí vai te dar alguns exemplos aqui de espécies isoeletrônicas. Fluoreto, que é o ânion, o sódio, o magnésio mais 2, o alumínio mais 3. Conclui-se que, vamos pegar aqui, ó, fluoreto. No caso do fluoreto, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o número atômico dele 9. Ele tem 9 prótons. Tem 9 prótons no estado neutro, quer dizer que ele tem 9 elétrons. Então, ele ganhou um elétron, ficou com 10 elétrons, tá? O sódio perdeu 1, ficou com 10. O magnésio perdeu 2, ficou com 10. O alumínio perdeu 3, também ficou com 10. Todos aqui são realmente isoeletrônicos. Aí vai dizer assim, a espécie Mg2+, apresenta o menor raio atômico. Vamos analisar aqui onde que eles estão na tabela periódica. Você bateu o olho aqui, você tem o flúor. O que está acontecendo aqui com o flúor? O flúor é que tem o menor raio atômico. Mas eu sei que o fluoreto, o ânion dele, ele tem um raio atômico um pouco maior. Mas mesmo que seja um pouco maior, o que acontece com esse fluoreto aqui, ó? Será que ele é maior ou será que ele é menor
do que os demais. Então, vamos analisar os demais. Se eu analisar aqui nessas espécies isoeletrônicas, eu vou analisar aqui o flúor, eu vou analisar aqui o elemento isolado. Se eu estivesse analisando o flúor como elemento isolado, eu podia afirmar que o flúor, tá, ele apresenta o quê? O menor raio atômico. Mas, em contrapartida, se eu analisar que ele apresenta o menor raio atômico, quando eu consigo fornecer um elétron para o flúor, ele vai crescer mais do que qualquer um dos outros que estão aqui, tá? Os seus antecessores na tabela. Por quê? Porque ele é o elemento mais eletronegativo da tabela. Então, quando o elemento mais eletronegativo da tabela, ele recebe mais elétrons, a tendência ele superar qualquer outro elemento, tá? Em termos de raio atômico, porque, na verdade, a carga elétrica nuclear dele torna-se menor. Se a carga elétrica nuclear dele torna-se menor, na forma de ânion, ele vai superar o tamanho de qualquer outro elemento que tem essa condição aí de raio atômico. Então, aí, quando você analisa aqui, ó, não precisa nem você bater o olho. Você tem qualquer elemento aqui que for mais elétrico, esses daqui todos são metais. Tá? Aí eu bati o olho, tem um ametal. Se for para eu comparar aqui, ó, na forma neutra, sempre o elemento mais eletronegativo, ele possui menor raio do que qualquer um deles. Agora, na forma iônica, sempre, tá? Ele excitado por ganhar elétron, ele vai ser maior do que qualquer um deles. Seja ele na forma na forma de cátion, porque ele é um ânion, ele vai ser maior, até porque o cátion, nesse caso aqui, ó, ele é menor, por exemplo, que é o Na. Eu tenho um Na aqui, que é o Na neutro. Se eu pegar o cátion dele aqui, ó, o Na mais um, então esse Na mais um aqui, ó, nesse caso aqui, ele vai ser o quê? Ah, Zé, ele é menor, né? Pois é. O Na mais um é menor, porque ele perdeu o elétron. O Mg mais 2 é menor ainda que o Mg, que perdeu 2 elétrons. Esse aqui ainda é menor ainda, porque perdeu 3. Então, o flúor, ele é o único que ganhou aqui, ó. Então, o flúor é o único que vai apresentar um tamanho expressivo aqui do raio atômico em relação aos demais, tá? Então, marcaria aqui letra C, que ele apresenta aqui um maior raio atômico. Simples assim. Nossa, Zé, então isso aí é fácil, hein? Bastante fácil, bastante simples, tá? E não tem muito aqui o que você falar assim, nossa, isso aqui tem um negócio para complicar. Não tem. Isso aqui você usa a dedução lógica e vai direto aqui aos pontos que interessam. E para a gente fechar aqui, ó, isso aqui também você tem aí, isso aqui é só um pedacinho que faltou da aula, né? Que eles colocam aqui a massa específica, o volume atômico, que eu falei para vocês. Isso aí que eu coloquei para vocês aí no PowerPoint já está relacionado mesmo com a apostila do SAS, tá? Então, nós temos aqui a questão da densidade, só recordando, ela aumenta aqui com o decréscimo, tá? Dos grupos. À medida que você vai descendo aqui, ó, ela vai aumentando a densidade, ela aumenta nesse sentido. E aqui, com relação aos períodos, ó, da periferia para o centro, você tem um acréscimo na densidade. No volume atômico, ó, é exatamente o inverso da densidade, no que diz respeito aqui a do centro para a periferia, porque densidade é massa sobre volume, você tem uma razão inversamente proporcional. Essas questões pertinentes ao átomo e ao número de Avogadro, tá? 6,02 vezes 10 a 23, a gente vai falar muito sobre isso em estequiometria esse ano. Então, é tranquilo aqui, nós já vimos. Aí ele vem, então,
com os exercícios aí do grupo da aula, aliás, 8. Então, peraí, aula 8, e vai dizer assim, ó. Os elementos... Deixa eu só acender a luz aqui, que está enxergando em nada. Demorou. Senão dá reflexo. E vai dizer assim, ó. Os elementos se organizam de acordo com suas propriedades periódicas. À medida que o número atômico aumenta, os elementos assumem valores crescentes ou decrescentes em cada período. Considere as afirmações acerca das propriedades periódicas. E vai dizer assim, na família 16, que é o grupo 6A antigo, a eletronegatividade aumenta de cima para baixo. Não, é de baixo para cima que aumenta a eletronegatividade, né? Não de cima para baixo, é de baixo para cima, subindo, que aumenta em direção ao flúor, tá? Aqui, para ser mais específico, no caso do grupo específico aqui, em direção ao oxigênio. Os números atômicos dos elementos químicos aumentam da esquerda para a direita nos períodos? Beleza, da esquerda para a direita. Na família 1A, a energia de ionização aumenta de baixo para cima? Aumenta a energia de ionização com a diminuição da eletropositividade. Beleza. 4. A eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita nos períodos? Sim, em direção ao flúor, da esquerda para a direita. Na família 7A, ou no grupo 17, que é o grupo do flúor, 7A, a temperatura de ebulição, ela aumenta de cima para baixo, tá? Então, olha só aqui, ó. Nesses grupos da tabela periódica aqui, ó, tanto a temperatura de fusão quanto a temperatura de ebulição, ó, aí você tem que seguir essa tabelinha aqui, ó, aumenta de cima para baixo. Então, tá correto. Aí vai dizer assim para você, quantas afirmações estão corretas? Então, nós tivemos 4 afirmações corretas aqui, né? Só a primeira afirmação que está, na verdade, aqui está equivocada. Então, nós temos 4 afirmações corretas e a primeira equivocada, B de bola, né? Aí na questão 2, nós vamos ter aqui o seguinte. Ele vai fazer aqui algumas perguntas sobre as proposições, tá? Vamos ver aqui quais são as perguntas sobre as proposições que ele mantém aí. Ele vai dizer assim, considere as proposições a seguir. Para o elemento da coluna 1A, os pontos de fusão aumenta de baixo para cima? Então, está aqui, ó. De baixo para cima. Aumenta. E não é questão de vestibular, essa aqui ele que elaborou, né? Só para valorizar aqui a tabelinha do lado. Os elementos de potencial de ionização mais elevados são do grupo 17, 7A. Cuidado com isso aqui é meio que uma pegadinha, hein? No grupo 7A, você tem, sim, elementos de potencial de ionização elevado, mas, na verdade, os elementos de potencial de ionização mais elevado é o flúor e o oxigênio. O oxigênio vem logo depois do flúor. Se o oxigênio vem logo depois do flúor, então, na verdade, o oxigênio é do 16A. Então, na 16A, você tem elementos que têm potencial de ionização maior do que os que estão abaixo do flúor. Então, isso aqui é uma pegadinha, tá? Cuidado. Para elementos do mesma coluna, o raio atômico cresce com o aumento do número de camadas? Claro que sim, né? Que eu falei lá no início da aula. Então, vai crescendo o número de camadas da eletrosfera, vai crescendo o raio atômico. Então, a primeira aqui é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira. Tá?
Aí vai dizer assim, ó, um cátion de metal alcalino tem a mesma configuração eletrônica que o gás nobre do mesmo período? Não, ele não vai ter, porque ele vai perder elétrons. Ele não precisa ter a mesma configuração. O que ele tem, na verdade, é a mesma. O cátion ele pode ter o mesmo número de elétrons, mas isso não tem a ver com a configuração eletrônica. Não necessariamente. Ele pode ter os 8 elétrons na última camada, não a mesma configuração eletrônica. Aí vai dizer assim, ó, na coluna 16, 6A, à medida que aumenta o número atômico dos elementos, a afinidade eletrônica diminui, verdadeiro, porque o oxigênio é mais eletronegativo, tá? O oxigênio é o primeiro na 16, então, à medida que você vai aumentando, ele é mais eletronegativo, então, verdadeiro. Então, você vai ter aí, na verdade, foi a 2 e a 4, né? Que são falsas. 2 e 4 são falsas. Então, estão corretas. 4 não. 1, 3 e 5. 2 e 4 são falsas. Aí você marcaria aí letra C de casa. Tá? Letra C. Então, tranquilo, não tem muito aqui, né, o que se... Exercício tranquilo, enfim. Aí, 3. Dados elementos boro, cobalto, galho, selênio e ósmio, em função da tabela periódica e distribuição eletrônica em subníveis, qual deles apresentam o maior volume atômico? Bom, aqui o ideal é você olhar na tabela periódica, tá? E você olhando aqui na tabela periódica, você vai ver a posição desses elementos. Por exemplo, aqui eu tenho o galho e tenho o boro, tá? O que acontece com o galho e o que acontece aqui com o boro? Qual que é a posição dele que eu tenho na tabela periódica? O boro e o galho é da mesma família. Boro, alumínio, galho, índico e talho, tá? Então, quando eu estou analisando a questão de volumes atômico, o que acontece com o volume? Eu tenho um aumento do volume de onde para onde? Eu tenho um aumento do volume do centro para a periferia. Então, eu tenho que analisar aqui quais são os elementos que estão nesse quesito aqui do fator aqui, centro, tá? Periférico da tabela periódica. Quem está mais para a região da periferia? Para eu ter o maior volume atômico. Aí, quando você olha na tabela periódica, você vai ver, por exemplo, aqui o selênio. O selênio é do grupo do oxigênio, grupo 6A, ou grupo 16. Eu tenho o oxigênio, eu tenho o selênio, eu tenho o telúrio e tenho o polônio, que também é um elemento radioativo. Então, quanto mais próximo da periferia, seja para a direita ou para a esquerda, eu tenho volume maior, que é o inverso da densidade, que a seta aponta para o centro da tabela. Então, olhando para cá, ó, eu tenho metal, 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 e aqui está mais no centro também. Então, quem que vai ser o mais, que tem mais volume atômico aqui, ó? O selênio. Ele está mais na região periférica. Não preciso nem olhar essa questão aqui do subnível de energia, tá? O selênio, ele já aponta porque está mais na região periférica. Então não era para olhar aqui em função do número atômico? Não, é em função da distância que eles estão, tá? E estão mais próximos da periferia, eles apresentam maior volume atômico. E, finalmente, aí, o exercício 4, ele vai perguntar para você assim no quadro. As propriedades periódicas são características ou tendências que certos elementos químicos podem revelar segundo a sua posição na tabela periódica. Ao se examinarem as propriedades físicas e químicas dos elementos, à medida que seus números atômicos vão crescendo, conclui-se que, vamos lá, o átomo de lítio
é menor do que seu íon Li mais 1, então está tirando um elétron. Então, ele é maior, tá? Então, o átomo de lítio, ele é maior do que seu íon, porque o íon perdeu um elétron. O átomo de telúrio, tá aí, número atômico 52, possui um total de 6 níveis eletrônicos fundamentais. Bom, aí você tem que fazer a distribuição eletrônica para ver, né? O átomo de nitrogênio, ele é menos eletropositivo do que o átomo de flúor. Ele é menos eletronegativo do que o átomo de flúor. Os átomos de todos os elementos com números atômicos entre 19 e 30 possuem subníveis D incompletos? Não, aqui 19 e 30 é D completo, não incompleto. Os átomos de fósforo e nitrogênio possuem baixos pontos de fusão e ebulição quando comparados com os elementos da família 15. Porque os pontos de ebulição deles sobem de baixo para cima, tá? Quando comparado com o grupo 15, realmente eles possuem baixo ponto de ebulição. Então, aqui seria a letra E. E essa aqui do telúrio, Zé, tem que fazer ali nos Pauling dela, tá? Para ver aqui que se ele tem 6 níveis eletrônicos fundamentais mesmo, se ele tem 6 números quânticos, o número 52, de cabeça se não dá para fazer, mas com certeza vai estar errada essa afirmação aqui, não vai ter 6, porque a alternativa aí, ela está correta, tá? Bom, nossa, daqui a pouco eu tenho que estar lá no colégio de novo, cursinho. Vamos em cima da pinta hoje, hein? Beleza. Então, vamos terminando essa parte de tabela periódica. Quinta-feira a gente volta com as nossas aulas normais agora de revisão. Eu vou ver até se eu passo para vocês alguns exercícios para a gente treinar, que eu acho que é o mais dessa matéria, tudo que a gente viu aqui, com esses exercícios que a gente resolveu, que o mais importante é a gente treinar, faltou treinar um pouco mais, embora a gente tenha feito alguns exercícios, equação NOx de oxi-redução. Vou passar alguns exercícios para vocês, atípicos, para a gente treinar, tá? E a gente resolve no plantão de quinta-feira, balanceamento redox. Alguns exercícios um pouquinho diferentes daqueles exercícios habituais para a gente discutir, tá? Tem um bom que envolve a nitroglicerina, se não me engano, acho que é a nitroglicerina mesmo. Ele dá um BO do cão que tem alguns exercícios que caem em vestibular que às vezes não dá para você fazer com o método tradicional. O método tradicional ajuda, variação do delta X, ajuda, mas tem hora que você tem que usar também, tá? A questão da tentativa junto com o método tradicional. A gente vai ver alguns exemplos. Então, amanhã eu volto com vocês, amanhã de manhã, com biologia. Beleza? Coloca para mim, esquece de colocar para mim, às vezes eu esqueço falar, mas coloca para mim o presente aí para mim, por favor, aí. Nossa, Luísa Magalhães não foi ao banheiro, colocou presente bonitinho, sensacional, primeira vez. Vai falar, mas ela estava no banheiro na hora da chamada, não sei o que, tal. Inacreditável. Pessoal, então até amanhã às 7, se eu estiver vivo até lá, porque eu tenho que ir até às 7h20 ainda. Tchau, Zé, então. até amanhã. Já pensa nas fofocas que você vai contar pra gente amanhã, hein? Penso, né? Eu não estou tendo informação. Tô chocado, Zé. Mas eu não estou tendo informação, o que eu falei hoje foi tudo coisa antiga. Mas vai te contar então, Zé. Então, eu tenho que ver primeiro, tenho que consultar minhas fontes, entende?